Nesse vídeo vamos analisar de forma breve e objetiva as questões de biologia do Enem do ano 2000. Começando pela questão número 2, que é uma questão que traz então o tema da fermentação. Fermentação é um tipo de metabolismo, certo? Metabolismo anaeróbico, ou seja, independe de oxigênio, embora haja fermentação aeróbica, mas eu não vou entrar em discussões muito profundas aqui. Vamos tentar focar assim, no que a questão está propondo. E se surgirem dúvidas pontuais aí, vocês podem colocar nos comentários. Eventualmente eu posso estender algumas dessas discussões em vídeos específicos. A fermentação que a gente está tratando aqui na questão, que a questão está discutindo, é a fermentação alcoólica, é, que tem como um dos produtos, além do álcool, o gás carbônico, que é um gás, certo? E mais uma quantidade de energia. Então ela usa a glicose como substrato, e disso surge então álcool, etanol, gás carbônico e energia. E algum organismo vivo que faça esse tipo de fermentação, como as leveduras, estão interessadas nessa energia aqui, certo? Então por isso elas quebram a glicose, que é o açúcar, né? Produzem o álcool, é apenas um subproduto, não tem nenhuma utilidade para a levedura. Ela está querendo mesmo é a energia. O gás carbônico é um outro subproduto também que não tem valor para a levedura. Talvez ele tenha para organismos fotossintetizantes, né? Mas enfim, qual é o tema da questão? Então, assim, eu vou colocar as questões, vocês podem pausar o vídeo, tentar uma resolução e depois venham para, né, a gente fazer uma discussão da resposta. A resposta seria então a letra B. A afirmativa 2 estaria correta. Ahn, Qual é a questão aqui? O CO2 ele vai ser produzido durante o processo então, da fermentação e ele, por ser um gás, né, menos denso do que a água, ele vai começar a se acumular naquela massa. E a massa, aquela bolinha de massa, vai começar então a ficar menos densa do que a água, porque dentro dela, né, no meio dela, vão estar surgindo essas bolhas de gás, que vai então subir, vai boiar, né, vai flutuar na água. As outras estão incorretas porque a 1, por exemplo, diz que a fermentação dos carboidratos é, é espontânea e independe de organismos vivos. A fermentação ela é um tipo de metabolismo, portanto você infere que ela é feita, né, por um organismo vivo. No caso aqui, uma levedura, né? É, a 3 diz que a fermentação transforma a glicose em álcool, como o álcool tem maior densidade do que a água. Interessante, né? Maior densidade que a água, a bola sobe. Se fosse mais denso do que a água, ainda assim a bola iria afundar, né? O que acontece de você flutuar é quando você é menos denso do que a água. Então, assim, tá tudo errado, né? Para começar, ele fala do álcool, e não é o álcool, né? A flutuação se dá pelo gás carbônico, que é menos denso do que a água. A questão 10, leiam aí também, tentem uma resolução. É, tá falando aqui é uma questão de fisiologia e tá abordando aqui um colapso circulatório. O que diabos é isso? Então, assim, né? Os atletas, às vezes, eles vão desempenhar ali uma determinada atividade em altitudes, eles precisam de um tempo para se aclimatar às condições atmosféricas de oxigênio, né? A pressão atmosférica de oxigênio. Porque na altitude a gente sabe que tem menos oxigênio. Então, qual que é a questão aqui? Menor pressão e menor concentração de oxigênio nessas regiões de altitude. Eu coloquei uma imagenzinha aqui, né, para ilustrar. Aqui seria o nível do mar, 0 metros. E conforme você vai subindo, né, repara que as bolinhas vermelhas são o oxigênio, né? Conforme você vai subindo, vai ficando mais o que? Rarefeito. Você começa a ter que respirar mais vezes ou em maior intensidade para adquirir a mesma quantidade de oxigênio que você conseguiria com uma respiração simples aqui no nível do mar. O que o nosso corpo faz então para se aclimatar? Aos pouquinhos ele vai aumentando a quantidade de hemácias, células vermelhas do sangue, com hemoglobina, para fazer esse transporte de sangue, do oxigênio, né, de forma mais eficiente para os tecidos, né, que precisam ser oxigenados. A ausência do oxigênio leva o organismo ao colapso, né? Se a gente, sem oxigênio, a gente viveria no máximo assim, uns 2 minutos, sendo que na metade desse tempo você já estaria tendo alucinações, delirando, e eventualmente, né, com alguns minutos ali, você viria à morte por esse colapso que o sistema como um todo teria pela ausência do oxigênio. Tamanha é a importância desse gás para a nossa vida, para o nosso metabolismo aeróbico, para a nossa respiração celular, não é isso? Então, uma questãozinha legal, interessante, que traz essa questão da fisiologia, né? Um tema relevante de saúde, enfim. A questão 11, de novo, vocês podem sempre dar uma lida, né? Tentar uma resolução.
Aqui o tema é a poluição, então é uma questão de meio ambiente. Poluição térmica referente à produção de energia, né, em usinas nucleares. Então vai ter uma etapa ali da produção de energia por forças nucleares que você vai ter que resfriar um determinado componente lá da usina, onde vai estar acontecendo, né, a reação nuclear, ele vai superaquecer e você precisa passar água por ele para resfriar aqueles componentes. E esse processo de passar a água para resfriar, você acaba esquentando a água, né? A água rouba o calor daquele componente e ela volta, ela é despejada de novo no ambiente, aquecida, com um aumento da temperatura. Então, qual que é a questão aqui? Dessas três afirmativas, a 1 e a 2 estariam corretas. Por que a 3 está incorreta? Ela diz que o aumento da temperatura da água diminui o crescimento de bactérias. Interessante, né? Bactérias são organismos. Enfim, eu não acho que o aumento da temperatura iria inibir o crescimento de bactérias, muito pelo contrário. Vamos considerar que uma água, vamos supor um rio, a temperatura média da água ali, vamos supor que seja 20 graus, vamos supor, tá? Se você aumentasse 5 graus, 25 graus, eu acho que as bactérias iriam, na verdade, gostar disso. Se você aumentasse 10 graus, 30 graus, está próximo da temperatura ótima, porque o nosso corpo, por exemplo, ele é 36 graus, né? Então, assim, essa temperatura de 30 e poucos graus é ótimo para atividade de enzimas, enfim, de metabolismos em geral. Tanto que o nosso corpo, né, somos endotérmicos, né, a gente quer manter essa temperatura de 30 e poucos graus, porque todas as enzimas funcionam melhor, todos os processos metabólicos funcionam melhor. E eu tenho para mim que as bactérias também iriam gostar de um calorzinho a mais. Então a 3, assim, eu não acho que esteja correta. Claro que existe um limite, né? A partir de determinada temperatura, os processos começam então a também, obviamente, ser inibidos, porque, por exemplo, enzimas desnaturam numa determinada ah, temperatura. E bactérias são alguns grupos de bactérias que resistem a altas temperaturas. São as termófilas, extremófilas, né? Que realmente resistem a altíssimas temperaturas, mas não todas. Então, assim, basicamente era isso. Uma questão legalzinha, né? Não acho que fosse difícil, só exige mesmo que a pessoa use um pouco do senso comum, talvez. Aqui temos uma questão de biogeografia. O nome, né, parece, assusta, né? Biogeografia. Tem muita coisa de evolução na biogeografia, né? Porque lida justamente com essas coisas da distribuição geográfica, e isso você tem que, em alguns momentos, inferir história evolutiva, eventos de especiação, tudo isso tem evolução, né, na, nos conceitos da biogeografia. E aqui a gente está lidando com um cenário onde a gente está tentando entender como que três espécies de aves, a ema, o avestruz e o emu, têm exatamente a distribuição geográfica que eles têm hoje. Então a ema na América do Sul, a avestruz na África e o emu na Oceania. A questão diz que, e existem dados moleculares que reforçam, que essas três aves possuem um ancestral comum, direto, né, e recente. Quando eu digo recente, né, em escala geológica, isso pode ser milhões de anos atrás, ainda é recente. Então, como é que três espécies que possuem um ancestral comum estão tão separadas geograficamente, certo? É, enfim, então a questão vai estar tentando lidar com isso. Qual seria uma boa explicação para isso? A letra D. Qual é o conceito aqui que a questão está trabalhando? Questões de tectônica de placas, a pessoa precisa entender isso. Deriva continental, o fato de que em algum momento a América do Sul e a África, e claro, também a Oceania, elas formaram, na verdade, um aglomerado de terra que estava junto. Era a mesma placa, digamos assim. E por tectônica de placas, né, por movimento de placas tectônicas, essas massas de terra se separaram e hoje em dia estão onde estão. Qual que é o ponto? Havia uma população ancestral, que é o ancestral dessas três espécies, que habitava toda essa região quando ela estava junta. Quando essa região então se separa, nessas três, que agora são três continentes separados, essas subpopulações começam então a especiar com base nas características ambientais, ecológicas de onde agora os continentes estão. Então, estudar mecanismos de especiação, especificamente vicariância, que é o surgimento de uma barreira, no caso dos oceanos, né, os oceanos funcionando como uma barreira que tirou a comunicação, o fluxo gênico dessas subpopulações, levando então à especiação e à formação das características específicas de ema, avestruz e emu. Eu marquei aqui, né, eu até ampliei, origem da vida. A letra B diz, na origem da vida, essas aves eram capazes de voar. Quando ela diz na origem da vida, ela
ela passa a impressão que ela está falando de criacionismo, né? Que no começo da vida havia a ema, avestruz e emu, e elas podiam voar. A biologia não trabalha com criacionismo. O criacionismo é uma coisa da cultura humana, né? Da religião, e na biologia a gente parte do pressuposto da teoria evolutiva, então a explicação da letra D seria mais adequada, certo? É, Seguindo. Questão 21, uma questãozinha de ecologia, dinâmicas populacionais aqui. É, Imigração, morte, nascimento, tudo isso é, são forças, né, que modificam a quantidade de indivíduos numa determinada população. E aqui parece ter uma questão de lógica matemática, né, porque parece que equacionou essa dinâmica na forma de símbolos. Então, n mais i, e mais n, o que que é isso? N, nascimento, portanto, surgimento de indivíduos numa população. M, morte, é o contrário. Emigração, saída de indivíduos, né, indo para outro lugar. E imigração, é a chegada de indivíduos vindos de outro lugar para uma determinada população. Considerando uma população em crescimento, ou seja, com, né, o índice positivo de crescimento, a gente esperaria que a letra B fosse a correta. Nascimentos mais imigração, vinda de indivíduos para a população, tem que ser maior do que a taxa de morte e de emigração, né? Uma questãozinha simples, talvez confunda alguém, né, a simbologia, né? Talvez assim, a pessoa precise de um tempo para assimilar a simbologia, mas eu não acho que seja uma questão necessariamente difícil, não. A questão 22, então, já traz um gráfico com alguns elementos aqui, e a pessoa então tem que treinar o quê? Leitura de gráfico, né? Extrair informações de gráficos. Isso é uma competência importante para o Enem, que está tratando aqui da função da vegetação, digamos, de uma floresta, na interceptação de uma água da chuva, certo? A água da chuva cai em direção ao solo, chega ao solo e iria parar num rio. Mas a vegetação está no meio do caminho, ela intercepta essa água, diminuindo ou retardando a chegada dessa água no rio. Onde que isso vai ser maior ou menor, né? Então o gráfico está mostrando para gente. Numa área agrícola, o fluxo fluvial, ou seja, a vazão de um rio, olha como que uma área agrícola a gente entende uma área que foi, obviamente, deflorestada, né, desmatada, e foi colocada ali alguma cultura, né, o solo foi revirado, tá tudo impactado. Repara como que a vazão do rio, o fluxo de um rio, aumenta rápido em resposta a um tempo de chuva. Ou seja, em menos de meia hora de chuva, o fluxo fluvial chegou aqui. Né? Aqui a gente não tem a unidade, mas a gente entende que ele, né, foi mais rápido. A floresta regenerada tem alguma vegetação, mas ali o solo já não é o mesmo, né? A vegetação às vezes já é uma vegetação diferente, menos eficiente. Repara que ainda tem aqui uma resposta fluvial, né, mais rápida, enquanto que a floresta natural, com vegetação natural, solo natural, olha como é que o fluxo fluvial demora a subir, né, em resposta à chuva. Ela atinge o menor pico com o maior tempo. Então, letra A, né? A interceptação é maior no ambiente natural preservado. É isso que o gráfico está dizendo pra gente. Então treine aí leitura de gráfico. É importante. Aqui uma questão de ciclo da água. É um tema recorrente, né? A gente já discutiu em provas anteriores, construção de represa, qual impactos, né, dessa modificação do fluxo do rio para construir a represa. Isso ainda vai aparecer muitas outras vezes em provas futuras, então fiquem atentos aí aos próximos vídeos. Resposta à letra D, né? Ao impacto de uma construção de uma represa, você vai causar um alagamento pontual ali na região da represa, onde a água passaria, né, num fluxo natural de um rio. Ela agora vai ficar alagada, ah, parada, mais ou menos parada, né? Ela vai ter a passagem dela vai ter um fluxo diminuído em função da represa. E vai causar, claro, desequilíbrios na fauna e na flora. Imagina que onde passava um rio, né, com a água passando numa determinada dinâmica, uma vez que você muda essa hidrodinâmica, a fauna e a flora vai responder de alguma forma. É difícil prever, é difícil. A gente não tem elementos aqui para prever quais seriam essas mudanças, mas você esperaria que houvesse desequilíbrios, por isso que a construção de empreendimentos dessa magnitude exigem estudo de impacto ambiental, certo? Ahn, Seguindo, questão 27 traz de novo aqui um gráfico um pouco mais detalhado e complexo. Eu acho que eu amplio ele. Então o ponto aqui é o seguinte, vai ter um gráfico aqui com algumas informações e vai ter um comando aqui onde, para você chegar à resposta, você precisa tirar a ideia da figura desse gráfico. Eu dei uma ampliada no gráfico. E o que eu marquei aqui no gráfico?
de tantas coisas que estão acontecendo aqui, eu marquei o aparecimento da vida há 3,1 bilhões de anos, tá certo? Isso aqui, claro, não se apeguem a essa data, isso aqui é uma estimativa, provavelmente já até mudou a essa altura, lembrando que essa prova é de 2000. E o começo da fotossíntese acontecendo aqui há 2,7 bilhões de anos atrás. Isso aqui é importante para a resolução da questão. Vamos ver por quê. Porque a alternativa A dizia que as primeiras formas de vida surgiram na ausência de oxigênio. Sim, de fato, né? A vida surge quando ainda não havia fotossíntese, então assim, é complicado falar sobre concentrações de oxigênio na atmosfera, como que eventualmente, será que não tinha nenhum oxigênio? Ou será que esse oxigênio era tão esparso que não tinha... Eu não sei, eu confesso que eu não tenho assim muito como elaborar em cima disso, mas certamente a fotossíntese, o início do processo da fotossíntese, aumenta a concentração assim de oxigênio de forma radical, inclusive com efeitos, com impactos na biota da época, né? Que passou por modificações e muitas espécies vieram à extinção por causa disso. Seres que não toleravam oxigênio tiveram que em algum momento começar a conviver com ele. Alguns se adaptaram e chegamos até aqui onde estamos, né? E outros não se adaptaram e ficaram pelo caminho. Então a resposta seria a letra A. E basicamente a ideia é essa, né? É tirar a informação do gráfico. Seguindo, questão 34, temos um outro gráfico aqui, um pouquinho mais. Eu confesso que esse gráfico aqui ele é um pouco complicado porque ele traz os elementos, né? O óxido nítrico. Eu espero que eu esteja falando certo, né? Os elementos. O monóxido de carbono, o dióxido de nitrogênio, o ozônio, que é o O3, né? E repara que eles estão aumentando e diminuindo, né? Eles estão atingindo picos num determinado horário do dia. Então você tem aqui 3 horas da manhã, blá blá blá, meio-dia, 6 horas da noite. Repara que o monóxido de carbono, ele atinge dois picos. Um pico por volta ali da manhã, né? E um segundo pico aqui por volta das 18, 19 horas, né? Não tem muita precisão, mas basicamente. E a questão ela vai estar pedindo alguma coisa em relação a essa dinâmica aqui desse sobe e desce de elementos. Então vocês podem dar uma lida aí. Então a 1 e a 2 estão corretas, certo? Por razões que elas estão ali da forma como está escrita. O que tem na 3 aqui que está incorreto? Ela diz que os veículos emitem óxido de nitrogênio apenas nos horários de pico de tráfego no período da manhã. Tem alguns problemas nessa afirmação aqui. Para começar, eu não sei assim, a dinâmica da queima do combustível da gasolina. Eu não sei o quanto realmente produz ou se produz óxido de nitrogênio. Isso aí eu não sei, então assim, se quiserem pesquisar, pesquisa aí. Mas o ponto é, por que o veículo emitiria esse óxido de nitrogênio apenas em horários de pico? O que acontece nos horários não de pico que os veículos param de emitir isso? Eu achei problemático né, a forma como a frase foi escrita. E o 4 diz que nos horários de maior insolação, parte do ozônio da estratosfera difunde-se para camadas mais baixas. Sem entrar na complexidade da formação do ozônio, porque, de novo, eu também não teria condição de elaborar muito aqui, o que eu acho estranho aqui é essa movimentação do ozônio vindo lá de cima da estratosfera para cá para baixo. Eu não entendo isso. Eu tenho a impressão assim de que isso não acontece. Se acontece, acontece de forma discreta. Então eu acho que a 4, assim, ela também é complicada nesse sentido. E a 1 e a 2 estão corretas. É só você seguir o caminho aqui do gráfico e você vai ver que é exatamente aquilo. Ahn, Bom, e aqui nós temos um tipo estranho aqui de figura. É, né, é como se fosse um esquema mais do que um gráfico, é uma figura esquemática que fala aqui sobre a interação de algumas espécies de ave com os seus hábitos de forrageamento. Forragear é se alimentar, é buscar alimento. E qual que é a questão aqui? Se vocês já leram e já tentaram, vamos à resolução. A letra E está correta. Deixa eu só fazer um comentário. Eu errei essa questão aqui. Eu lembro que quando eu fiz, na minha prece, né, não sei, aquela coisa de achar, não, isso aqui é muito fácil, vai a C. Eu botei a letra C, eu acho. Deixa eu ver aqui. Eu botei que havia competição porque a ave do tipo 3 se alimenta em todos os lugares. Então, assim, lendo com pouca atenção a questão, eu olhei pra 3, né? Olha só, ela tá comendo em todos os lugares mesmo. Então, assim, ela tá competindo com todo mundo. E me achei esperto, né? Se eu tivesse lido a E com atenção, não se pode afirmar se há competição entre as aves, porque basicamente você não sabe o que cada ave está comendo. Tem ave que come frutos, tem ave que come peixe, tem ave que come moluscos, crustáceos, enfim, né? Então, assim, pelo fato de você não saber o que a ave 3 está comendo em cada uma dessas regiões, ela pode estar aqui na região do arroz, mas ela pode não estar se alimentando do arroz. Né? Eu acho que né, a lógica da questão ela está indo nessa direção. Ela pode estar aqui no mar, de repente, comendo peixe ou comendo alguma outra coisa. Sei lá, um molusco, sei lá, crustáceo, camarão, sei lá.
Agora tô também brincando um pouco aqui, para reforçar a ideia de que, assim, é importante ler a questão com atenção. É importante, assim, quando ler as alternativas, vi uma aqui que tá legal, a C tá super legal, mas a E tava muito mais legal do que a C. Então, assim, não se iludam de que, não, não vou nem ler tudo não, porque tem outras questões mais difíceis e eu vou gastar mais tempo com outras questões. Não. Você às vezes vai errar questão fácil, boba, por causa dessa precipitação. Na questão 47, é para a pessoa fazer uma relação aqui entre as vantagens de determinados métodos de deposição de lixo com três métodos de deposição de lixo que a questão propôs, que é o aterro sanitário, depósito a céu aberto, famoso lixão, e incineração, que é você tacar fogo no lixo e o lixo vai virar cinza e gases que vão para a atmosfera. Então aqui a gente vai ter quatro vantagens, vocês podem ler com atenção aí, e ele quer a relação correta. Então vamos à resolução aqui. Segundo o gabarito, que aliás é o gabarito do curso objetivo, uma vez que o Enem não disponibilizou, pelo menos eu não achei um gabarito oficial, eu estou usando um gabarito extraoficial para guiar aqui, né, as respostas. Eu concordei com a maioria das respostas que estão lá, então para mim tá seguro. O gabarito então da questão é a letra B. O aterro sanitário seria diminuição do contato humano direto com o lixo. Depósito a céu aberto seria baixo custo operacional, porque se você só está jogando lixo numa região, você não está gastando dinheiro nenhum com isso, né? E, enfim, incineração seria redução do volume de lixo. Eu coloquei aqui porque eu me lembro que quando eu fiz essa questão, quando eu li produção de adubo para a agricultura, eu relacionei isso com aterro sanitário. E eu fiquei olhando para essas duas alternativas aqui que tem, né, aterro como número 2, e fiquei tentando encaixar as outras aqui. Só que não estava rolando. Então eu percebi que era a B mesmo. Ah, enfim, eu tirei isso da onde? Eu sei, eu já ouvi em algum momento que tinha essa coisa da utilização do chorume para a produção de fertilizantes, né? Na agricultura e tudo mais. E de fato, assim, eu vou colocar um texto aí na descrição, inclusive consultem sempre a descrição dos vídeos para ver se eu coloquei alguma leitura recomendada lá. Eu vou colocar um link para esse texto aqui, onde um pesquisador, né, trabalha ali essa questão de tratar o chorume para produção, utilizando amônia, né, para produção então de fertilizantes, de adubos para agricultura. Então não estava completamente errado, mas você tem que ir pelo que a questão está propondo, né? E a questão propôs a letra B. Na 48, é uma questão que traz assim um texto, né? Então a pessoa já tem que ler o texto, já tem que fazer marcações no texto. Então, assim, sempre leiam o texto e façam marcações para ver possíveis elementos que vocês possam utilizar na construção da resposta. Então é um texto longo, algumas afirmativas também, que a pessoa vai ter que no final utilizar para a marcação da resposta. E qual é a resolução então? Letra D. A 1 e a 3 estão corretas. Por que a 2 está incorreta? Ela diz que os lençóis freáticos citados contêm compostos de flúor em concentrações superiores às existentes na água tratada. Ahn, Sendo bem é, quase assim, meio sarcástico aqui, se os lençóis freáticos estão com uma concentração de flúor superior, né, então você não precisaria colocar flúor na água, ponto final. Mas tirando isso, eu acho pouco provável, posso estar errado, que um lençol freático natural tivesse mais flúor do que a água que você vai tratar e vai colocar flúor. Não sei, eu acho que assim, um lençol freático teria traços de flúor, sem dúvida, é possível, mas não sei se seria maior do que o da água tratada. Então, assim, a 2, na dúvida, ela tá trazendo uma afirmação ali que a gente não pode fazer. Então, na dúvida, ela tá errada. A 1 e a 3 não, a 1 e a 3 estão corretas. É, a população podia estar tendo essa fluorose por fontes, por outras fontes de flúor, como, por exemplo, cremes dentais, que vem com flúor, né? Complexos vitamínicos, etc. Questão 51. Então, aqui de novo, vejam a importância, né, de você ler e fazer marcações no texto, tentando encontrar no texto os elementos. Ah, Vamos à resolução. A letra E, né, o petróleo é um recurso não renovável a curto prazo. Onde é que está no texto isso? A gente infere isso a partir dessa coisa do combustível fóssil. A palavra fóssil fóssil é uma coisa assim que demora milhões de anos para se formar, né? É uma coisa antiga, uma coisa e o tempo, né? Tudo isso dando pra gente a impressão, dando pra gente, né, o conceito de que esse combustível é uma coisa que não vai se renovar muito facilmente, vai levar milhões de anos, talvez, para se formar. E a questão do explorado em áreas continentais de origem marinha ou em áreas submarinas, tá aqui, né? Fundo dos oceanos primitivos, quando ela diz no fundo dos oceanos primitivos e cobertos por sedimentos. Então, assim, áreas continentais de origem marinha. Então, assim, a gente já falou sobre tectônica de placas, né? Aproveitando que a gente puxou esse gancho. O fundo do oceano, ele está em constante
mudança, né? As placas tectônicas vão avançando numa direção, e o que hoje, de repente, é uma área continental, né, que compõe um continente, pode já ter sido um dia, há bilhões de anos atrás, o fundo de um oceano. Então, assim, estaria lá então essa reserva de petróleo no continente, mas tem origem submarina. Questão 61. É, então a questão vai dar três regiões com características distintas, né, da qualidade da água, por conta de coisas que estão acontecendo nessas regiões. E a questão quer saber, então, assim, quer que a gente faça alguma relação aqui entre ah, as causas e efeitos do porquê dessa região estar, né? Então, letra D, na região 3 ocorrem tanto atividades agrícolas como industriais, com pouca ou nenhuma estação de tratamento de esgoto. A gente consegue tirar isso daqui? Vamos ver. Atividades agrícolas. Irrigação. Irrigação do quê? De, de plantações, certo? Então, atividade agrícola. É, cadê? Industriais. Tá literalmente escrito aqui a palavra industriais, né? E poluição doméstica, cadê? Sem pouco ou nenhuma estação de tratamento de esgoto. Então, cargas poluidoras domésticas. Então, assim, todos os elementos estavam aqui, né? E a pessoa apenas tinha que montar o quebra-cabeça para chegar à resposta. Na questão 62, trata de um processo bioquímico, o metabolismo de carboidratos, né? E a dinâmica da entrada da glicose na célula via sinalização pelo hormônio insulina. É, e então, o que que a questão tá? Qual é a lógica da questão? Eu coloquei aqui uma imagem para a gente compreender um pouco, né? Eu não vou me estender muito, até para o vídeo não ficar muito mais longo do que já vai ficar. Lembre-se de acelerar a velocidade. É, a insulina, ela é um hormônio, então, que ela tem um receptor. Cada célula, determinadas células, tem aqui um receptor específico para a insulina. Células musculares, por exemplo, que precisam, né, do açúcar. E outras também, mas eu não vou me estender muito não. A insulina chega, se liga a esse receptor, é reconhecido, né, pelo receptor. Esse receptor faz uma cascata complexa aqui de intracelular, né, com diversos ah, intermediários ali que vão eventualmente sinalizar para essa coisa, para essa proteína aqui chamada GLUT4. Esse aqui é o transportador da glicose. Essa GLUT4 que vai estar sendo formada lá no citoplasma, pela sinalização da insulina na membrana, na proteína de membrana, no receptor de membrana, vai levar o GLUT4 até a membrana e aqui o receptor de glicose. Então a glicose vai poder passar pela membrana e chegar ao citoplasma. Sem isso aqui, a glicose não entra. Ela não se difunde pela membrana. Ela precisa desse transportador para então seguir a via metabólica dela normal. Dito isso, chegamos à conclusão de que a diminuição da insulina circulante provoca um acúmulo de glicose no sangue. E está aqui no texto, está quase transcrito no texto. A insulina, produzida nas células beta-pancreáticas, responsável por facilitar a entrada da glicose nas células. Se uma pessoa produz pouca insulina, sua ação está diminuída, dificilmente a glicose pode entrar na célula e ser consumida. Dando a entender aqui de que, né, alguns outros processos podem acontecer ali, mas basicamente a ideia central é: insulina, glicose entra na célula, se não entrar na célula, se acumula no sangue. Essa figura aqui ela é uma figura esquemática. Ela funciona como um gráfico. Aqui no o que seria o eixo X, né, a gente tem diversos pontos de tempo, né, tempo 1, tempo 2, tempo 3. E está acontecendo alguma coisa com essas variáveis aqui. Então, por exemplo, nutrientes, repara que nutrientes está aumentando. Isso aqui é num lago, né? É a dinâmica de alguma coisa que está acontecendo num lago no qual está sendo despejado esgoto. Então, assim, quem já estudou já tem noção do que está acontecendo aqui. Aumentou os nutrientes do esgoto, aumentou a produtividade primária, metabolismo, né? Ação de micro-organismos, algas, fotossíntese, certo? Produção de matéria orgânica primária. A população de peixes dá uma aumentada, depois diminui. A produtividade primária também dá uma aumentada e depois diminui, né? Interessante. E o oxigênio dissolvido na água responde ao aumento desses nutrientes e a todos os outros processos que também sofrem alterações. O oxigênio responde diminuindo. Então, o que está acontecendo aqui? Eutrofização, né? A eutrofização, pelo aumento do aporte de matéria orgânica num determinado corpo hídrico, digamos um lago, vai começar a ter ali uma proliferação de algas, certo? Que vão começar a fazer
florações na superfície da água, pelo aumento da disponibilidade de matéria orgânica. E isso vai causar diversas alterações negativas naquele ambiente, que é um ecossistema, né? Enfim, toda essa cadeia de eventos que começa com o aumento dos nutrientes e eventualmente envolve aumento de organismos decompositores que vão começar a consumir todo o oxigênio dessa água, deixando essa água com baixo oxigênio dissolvido, que os peixes já não podem mais usar então para respirar, né, porque não vai ter, então eles vão começar também a morrer. E, enfim, eventualmente, no final das contas, estudo em eutrofização, vejo, é um processo simples, né, não é difícil de entender não, tem algumas etapinhas, tá tudo muito bem ilustrado aqui nessa imagem, nesse gráfico aqui, né. E eu coloquei aqui também algumas imagens, né, o lançamento de esgoto. Todos vocês já devem ter passado por um lago ou um córrego eutrofizado. O cheiro geralmente é aquele cheiro de coisa, né, em decomposição, matéria orgânica em decomposição, peixes mortos. Então, assim, a própria Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui no Rio de Janeiro, eventualmente sofre com esse processo, né? Ocorre uma alta mortalidade de peixes por conta desse processo de eutrofização, porque recebe aporte de esgoto, certo? Então, assim, a questão tratava da eutrofização, é um tema importante para várias questões em provas posteriores do Enem também vai surgir esse tema de novo, e ela pode abordar por diversas perspectivas. Aqui ela colocou um gráfico que eu acho que dá até para usar numa aula para explicar como acontece o processo, onde o tema central, né, o problema central é a diminuição do oxigênio dissolvido na água, levando à mortandade geral de seres vivos em diversos níveis trópicos, desde algas até os próprios peixes, né? E basicamente esse era o conceito da questão. Tivemos nessa prova questões de biogeografia, bioquímica, ecologia, evolução, fisiologia e muitas questões de meio ambiente. Então nós nos vemos no próximo vídeo com a prova do ano 2001.